tudo começa muito lá atrás. 1991, o Império Soviético cai, sem um tiro, sem uma bala. Isso promoveu uma autossuficiência no Estado europeu, no Estado da OTAN, um ânimo que as pessoas pensaram mesmo que ganharam uma guerra. Tem gente que pensou que ganhou uma guerra. Foi a mesma coisa, eu lembrei exatamente do Rafael Machado, quando a esquerda brasileira se sente como se tivesse ganho uma guerra campal contra os militares que saíram do país, deixaram o regulamento em cima da mesa, viraram as costas e foram embora. Por isso que vem aquela história de fim da anistia para o valentão de teclado, que nunca tomou um tapa, nunca aguentou um tapa, falar um monte de besteira. E na OTAN foi a mesma coisa. A OTAN, a NATO, os Estados Unidos tiveram sentimento que ganharam militarmente a guerra. Quando foi? A União Soviética desmoronou. A União Soviética desmoronou. Como a União Soviética desmoronou, eles pensaram assim, ganhamos, ótimo. E o que ocorre? Nos próximos 9 anos, 10 anos, a Rússia esteve a ponto de acabar. Miséria, fome, assassinatos. Chegamos a ter 70, 80, 90 mil assassinatos por ano, num país com uma população 30% menor que a brasileira. Um absurdo, valores terríveis. Hoje, para você ver o número de homicídios lá, sem levar em consideração desaparecidos, é 15% dos homicídios que acontecem no Brasil. 15% acontecem lá na Rússia. E já chegou a ser 50% superiores ao nosso. 60% superiores ao nosso. Então, isso aí aconteceu Só que entra o Putin e modifica tudo isso. E a Europa, a OTAN, o Estado profundo americano, começam a cercar a Rússia, com o avanço da OTAN, que não tinha mais sentido, porque a OTAN tinha o seu contraponto, que era o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia estava de um lado, e do outro lado estava a OTAN. Quando o Pacto de Varsóvia, que foi criado 7 anos depois da OTAN, deixa de existir, cai a cortina de ferro, cai o muro de Berlim, cai a União Soviética, se desfaz nas suas repúblicas, a OTAN deixa, teoricamente, de ter importância. Mas aí é que eles fazem o que eles mais gostam. Aí é que o nazismo mostra que nunca morreu, estava adormecido. Eles vão para os Balcãs, fazem aquela atrocidade, vão para o Irã, fazem aquela atrocidade, vão para a Líbia, por último, fazem aquela atrocidade, desmantelam a Síria, e está aí até hoje o que está acontecendo de morte e de crimes lá. Agradeça a Victoria Nuland, a von der Leyen e toda a quadrilha que está lá. Agora, provavelmente, Putin e Trump vão intervir ali, vai haver uma intervenção ali, militar. Já deram carta branca para Israel, como eu falei, geopolítica é complexa. Deram carta branca para Israel para destruir os arsenais militares pesados que existiam ali na Síria, porque senão a carnificina seria pior ainda. Nem Israel está querendo botar o bico lá dentro, porque por enquanto a única coisa que tem lá é tragédia. E nesse cerceamento à Rússia, que vai acontecendo com o avanço da OTAN, cooptando todas as repúblicas e repúblicas soviéticas, quase todas, e começam a assodar a Rússia, porque a Rússia começa a se tornar realmente inconveniente, uma potência muito grande. Então você tem, primeiramente, lá atrás, lá ainda, quando era a Rússia, Primeira Guerra da Chechênia, Segunda Guerra da Chechênia. Hoje a Chechênia é uma república autônoma dentro da Rússia. Os chechenos são fiéis a Moscou,
tem a sua vida, o seu cantão lá, certo? É uma república pequena, dentro daquela imensidão. E, não satisfeito, eles vão para a Geórgia. Vão para a Geórgia, tentam fazer a mesma coisa, um enfrentamento, uma medição de forças e uma extensão. A Rússia vai lá, aniquila militarmente a Geórgia em pouco tempo, Geórgia pequena, e se recolhe. E o governo ali vira pró-Rússia. Aí eles se viram para a Ucrânia. A Ucrânia é, tirando a Rússia, o maior país da Europa. E que tinha as forças armadas mais equipadas. Você não pense você que a Rússia lutou contra um bando de galinhas. A Rússia lutou contra o melhor exército da Europa. O exército que tinha mais blindados, que tinha maior capacidade de mobilização, de mobilidade. Na Guerra 00, enfrentamento direto, não tinha nada parecido, nada. A Europa inteira ainda hoje não tem nada parecido. E eles criam o Euromaidan, um movimento teoricamente popular, patrocinado pelo Zaid, pelo Deep State americano, com a Victoria Nuland, aonde eles dão um golpe. E nesse golpe começa a russofobia, começa o enaltecimento de uma cultura muito bem engendrada, aonde a russofobia caminha lado a lado com a retirada do esgoto do nome, por exemplo, do Stefan Bandeira e a criação de grupos nazifascistas que se dedicavam a atacar o povo russo que vivia no Donbass. A Rússia, nesse meio tempo, tenta contemporizar. A primeira coisa que ela faz, antes de qualquer coisa, invade a Crimeia, que a Crimeia sempre foi russa. Em 54, Nikita Khrushchev, totalmente bêbado, vai lá e uma noite de bebedeira e disse que a Crimeia era da Ucrânia. Quando, no dia 26 de dezembro de 91, quando se rompe, a gente descobre que a Crimeia ficou para lá e a Rússia sempre teve aquilo atravessado. Ela toma a Crimeia, segura e começa a ir para se reunir com o governo ucraniano para terminar qualquer tipo de perseguição às etnias, que é a mesma etnia, né? Mas vamos dizer assim, vamos subdividir a etnia, os russos que moravam no Donbass, aquela região toda que a Rússia ocupa hoje. E, segundo relatos da própria primeira-ministra Angela Merkel, que participava como fiel nas negociações de Minsk, aquilo tudo foi feito única e exclusivamente para enganar a Rússia. Quem falou foi Angela Merkel, não foi? Para enganar a Rússia e armar a Ucrânia. Mal sabiam eles que a Rússia também estava se armando por trás. Se armando através de uma doutrina. A doutrina que eu já falei aqui, já esmiucei, que é a doutrina Gerasimov. A doutrina Gerasimov é uma doutrina que prevê o trabalho de propaganda, o trabalho de doutrina, o trabalho diplomático e, ao mesmo tempo, junto com ele, sim, econômico e a força. Para cada ação militar, você tem 3, 4 ações não militares. E ao contrário do que eles acharam, que estavam só enganando a Rússia estava fazendo das dela também. Os acordos de Minsk foram uma farsa. Os países europeus, principalmente a Alemanha, falaram: a gente queria enganar eles enquanto faziam tudo isso. Mas isso era notório, dava para ver. Nesse meio tempo, aproximadamente 10 mil cidadãos russos foram mortos, defendendo suas terras, defendendo sua casa, atacados por grupos nazistas, grupos paramilitares, grupo que não é ligado às Forças Armadas, grupo paramilitar, que é o Esquadrão Azov, todos esses que foi lá destruído em Mariupol, né? Todos esses grupos aí foram lá e enfrentaram a Rússia. E
A coisa deteriora mesmo, o acirramento, a provocação vem após a eleição de Zelensky, quando mesmo, por último, numa escalada, eu acompanhei a escalada meses antes, que eu achei no momento, assim, não vão ser tão burros de encarar a Rússia a esse ponto. Mas as contas da OTAN davam que a Rússia não aguentaria 90 dias de cerco econômico. Foi essa conta. Nunca disseram para a Ucrânia que eles acreditavam militarmente nele. Falaram de boca para fora. Então, por último, o último grande ato do palhaço, do Tiririca, foi que a OTAN enviasse mísseis de cruzeiro nucleares para seu território. Isso foi a gota d'água, como eu falei. A Rússia invadiu. Chega um momento, o cara começa a fazer tanta farra na porta da sua casa, que se você não deixar, ele vai entrar para dentro da sua casa. Então você vai entrar para ele dentro. Não restou à Rússia outra alternativa a não ser a invasão preventiva da Ucrânia, para salvaguardar o direito à vida e à propriedade do povo russo, que estava sendo massacrado no Donbass. Enquanto as negociações e o acordo de Minsk ficavam em cima da mesa, mostrando que eram apenas um engodo para ganhar tempo. Ocorre que nos últimos anos a Rússia tinha mostrado uma instabilidade econômica e uma taxa de crescimento muito baixa. Só que isso era fruto da doutrina Gerasimov. Não se tornando atrativa durante esse período, várias dezenas, centenas de empresas europeias que investiram muito na primeira parte do século XXI tiraram seus ativos de lá. A última foi a Repsol, que em dezembro de 2022 vendeu por 400 milhões de dólares, mais ou menos, um projeto, uma joint venture que ela tinha com a Gazprom, porque o nível de rentabilidade estava muito baixo. Mal sabia eles que aquilo ali era armado. E a Rússia invade no dia 24 de fevereiro, de forma avassaladora, porque destrói todo o sistema de rastreamento, mapeamento eletrônico da Ucrânia. A guerra se estende por uma semana, a Rússia cerca Kiev ficou cercado, e, para quem não sabe, há um encontro em Istambul e sentam-se à mesa para colocar fins às hostilidades. Naquele momento, as perdas eram de 30 mil pessoas, 30 mil mortos, mais ou menos. Era uma fase embrionária da guerra. Kiev estava cercada, Putin parou para negociar, porém a OTAN entrou em campo. Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, vai a Kiev e garante total apoio, porque eles precisavam era exatamente isso. Um exército aguerrido, bom de solo, para enfrentar a Rússia, começar a erodir a Rússia, e essa era a condição de sonho da OTAN. Entrar numa guerra sem precisar morrer. Botar um bom exército, você dá armamento, você dá tudo, eles vão morrendo, e ao mesmo tempo, o que você faz? Enquanto o ucraniano morria, você emitia uma sanção em cima da Rússia. Você dizia para a Mercedes não vender carro para a Rússia. Você diz para a Volkswagen não vender carro para a Rússia. Você diz para a BASF não negociar com a Rússia. Ao mesmo tempo, concomitantemente a isso, o gasoduto Nord Stream 1 e 2 é atacado, destruído. E nesse meio tempo a pantomima da Suécia, da Finlândia, entrando para a OTAN, como se isso significasse alguma coisa. Para a Rússia, aquilo ali já eram inimigos, fala contada, todos já eram inimigos. Tá? Todos já eram inimigos. Então, quando tinha 30 mil pessoas, a infraestrutura ucraniana estava intacta. E tenho algo para falar sobre essa infraestrutura. De 1991 até 2022, passados 31 anos, a Ucrânia mostrou que a sua aproximação com o Ocidente não trouxe nada. O sistema energético era o mesmo deixado pela União Soviética. As aciarias, a mesma coisa. A energia nuclear é a mesma coisa. A Ucrânia foi boazinha, passou o arsenal nuclear para a Rússia. Ou ela passava para a Rússia ou desmontava, porque ela não tinha condições de mantê-lo. Ninguém sabe disso, né? Até os Estados Unidos apoiou
que era um perigo acontecer um acidente nuclear ali. Eles não tinham condições, porque a única coisa que se criou efetivamente eficiente na Ucrânia foi um mapa de corrupção sem tamanho. Oligarcas, né, os bilionários que tem no Ocidente, tinha lá em Nemo de oligarca, também tem na Rússia, também tem. Os da Rússia estão domados em algum processo interno lá que não me diz respeito nem me interessa. Né? Os da Ucrânia não, os da Ucrânia mandam no país. Tanto é que o Zelensky foi colocado ali como um boneco, e o Trump já pediu medidas contra esses homens. Atenção, Trump já pediu medidas contra esses oligarcas. A situação está muito mais grave para a Europa e para a Ucrânia do que parece. E eles não aceitam, eles dobram a aposta, triplicam a aposta. A partir desse momento, a estratégia militar russa parte para a adoção completa da doutrina de Gerasimov de ponta a ponta. A doutrina 4x1, né, onde cada ação militar prevê pelo menos 4 movimentos geopolíticos e econômicos para maximizar as ações. A intenção da OTAN, tem que deixar claro para vocês, nunca foi que a Ucrânia ganhasse a guerra. Todos os analistas da OTAN sabiam que isso era impossível. A intenção básica era desestabilizar o regime russo, criar primaveras coloridas, uma situação de instabilidade econômica interna e o caos social no país. Se já tinha dado certo em 91, por que não daria certo de novo? Porque russo, como países de etnia forte, de estrutura de nacionalismo forte, eles aprendem com os erros. Você querer que ele caia de novo no mesmo golpe vai ser muito difícil. Portanto, o golpe que a Rússia já caiu, o golpe que a China já caiu, não pense que eles vão cair de novo, eles não vão. A OTAN, mal acostumada em fazer isso, aquela história de arma química em tudo quanto é lugar, tentaram fazer isso com a Rússia também em Kiev. Aí depois começaram a bandear aí, como os outros, vocês disseram que em 3 dias a guerra estava vencida. Bem, quem falou que em 3 dias a guerra estava vencida, teve que vir o Donald Trump falar assim, a Rússia não destrói todo o exército, não acaba com tudo em 3 dias, porque não quer. E o cidadão que entra dentro de Kursk, em território russo, e acha que vai sair vivo ou íntegro, ou ganhar alguma coisa, tem que ter muita merda na cabeça, ser muito ignorante. É a mesma coisa se você pegar um grupo armado do México, atravessar para o Texas, invadir o Texas, invadir o Colorado, invadir o Novo México, e achar que vai sair de lá inteiro. Não vai ser esmagado. Você está mexendo com uma superpotência. Só que o desfecho, a preparação russa, baseada em suas doutrinas internas, aplicada ao pé da letra, frustraram e destruíram todo o sonho da Europa. Foi ela que mergulhou na crise, não a Rússia. Foram seus líderes que caíram como pedra de dominó, e não Putin. Quem manteve alta confiança e aceitação do seu povo foi o Putin. Parece que a memória da tragédia do fim da União Soviética ainda estava bem viva na mente do povo russo, que não caiu nesse segundo engodo. Mas os líderes europeus estão sentindo gosto. O último foi Macron, que ontem teve manifestações maciças na França. O povo francês é bom de ir para a rua. Nós não vamos morrer pela Ucrânia, não. Problema de vocês. Aqui nós não. Aqui nós não. Daqui a pouquinho você vai ver a Rússia criando uma série de situações favoráveis para o povo europeu e você vai ver o que vai acontecer. E o desfecho disso tudo se torna mais surreal que o pior dos pesadelos que a Europa poderia ter na sua existência. A subida do Partido Republicano ao poder, o semi-colapso financeiro dos Estados Unidos, que sem outra saída não dobrou as apostas, pulou do barco e, para piorar, se tornou aliada da Rússia, cortando toda a ajuda militar e deixando a Ucrânia de joelhos, já totalmente derrotada. Eu não falo Glauber, eu sou ruim, né? Eu acerto de cagada, né? A gente faz um trabalho ruim. Tem um corte meu lá de dia 20, no programa que eu fui, dia 28 no Glauber, em que eu falo isso, eu mostro isso. O Christian tem aí, Christian, se você quiser colocar, você coloca. Pode colocar 2 minutinhos só, que o corte é grande, aonde eu simplesmente chego e falo que o Trump não vai duvidar em passar a Europa para resolver o problema dele. O desfecho que aconteceu para a Europa é isso daí. Recrudescimento da direita, violento, a exposição
da fragilidade econômica de toda a Europa, a fragilidade militar de toda a Europa, dos Estados Unidos idem, todos ficaram desnudados. Só que o Trump chegou e falou assim, dessa canoa eu estou pulando fora e quero o meu dinheiro. E hoje você tem dentro, tem mais coisa para contar. Mas antes eu vou parar aqui e falar com vocês, porque eu estou no 12º item, mais ou menos, dessa narrativa que eu estou falando para você, para explicar, para você falar para qualquer idiota. Modesto, por favor, lava e bota um pouquinho que a garganta está seca. Não é igual o Glauber que não me deu água. Estou brincando, gente. A brincadeira que teve lá. O Rubem não bebeu água, eles me deram tudo lá, porra. Eu não estava bebendo água porque eu estava falando direto e esqueci de beber água. Acho que não tinha Coca Zero, deve ser isso. Esse quadro que você está vendo aí, esse desfecho, ainda tem outros eventos funestos no mundo. Ainda temos a faixa de Gaza. O mundo não virou um lugar lindo e maravilhoso de se viver de uma hora para outra. Mas a situação da Europa está mais ou menos definida. A situação da Ucrânia já está decidida. O que tem é quando e de que tamanho. Tudo em cima do que nós prevemos aqui. Tudo do que nós falamos, batendo em cima certinho. Não adianta vir para aqui tentar discórdia. Você disse que a Rússia ia ganhar em 3 dias. Agora, eu ontem coloquei um vídeo de 3 anos atrás, inclusive eu estava igual um sapo, barbudo, gordo, igual um porco, igual um suininho. Amanhã começa o Ozempic de novo, né? Porque eu também dei uma engordadinha, mas tá bom. Acabou, amanhã é dia 1º de ano e a gente vai fazer o resto. Nós acompanhamos isso aqui, dia a dia, e demos para você, sem nunca recuar um ponto, sem nunca falar assim, erremos. Não. Os caras estão aí chorando, um já disse que a geopolítica acabou. A mim cabe analisar os fatos. Só que muitos dos fatos, quando o Trump ganhou, eu falei, ótimo, o mundo vai respirar melhor. É a solução, é a salvação? Não, porque não existe solução em salvação. A solução em salvação a gente faz aos poucos. Agora, é o melhor que poderia acontecer. Falei isso em todo o podcast que eu fui e está aí. Não tem ninguém para bater em análise comigo, e eu vou ser humilde, com a gente, com o nosso grupo, com o que o comandante coloca todo dia no ar, mostra para vocês a corrupção que existe nos Estados Unidos, a corrupção que existe nas Forças Armadas, a corrupção que existe na Europa, a fraqueza dos líderes, nações dominadas por mulheres, sem nenhuma preparação, sem nada, dão chefia de Estado para mulheres que não têm a mínima preparação. A von der Leyen foi ministra da Defesa da Alemanha, ela não sabe de nada, a única coisa que ela entende é de corrupção, é de desviar dinheiro. Ela e o marido, uma quadrilha, uma gangue, uma corja, o pior que você pode apresentar. Está ali. O efeito colateral mais indesejado para o Ocidente é o fim do mundo como nós conhecemos. Isso aqui é a posição geopolítica da guerra da Ucrânia, para eu fechar para vocês. Tudo que eu falei aí, tudo eu tive que soltar palavrão, tem que soltar, porque não tem outro jeito. Quando você dá de cara com um traidor, com um canalha desse ponto, a esse nível, chamo todos eles da mesma forma. Agora o cara vem aqui contar mentira, falar sobre bomba nuclear. A China detém todo o processo da construção de armas nucleares, de energia nuclear, está muito acima da gente. Agora, vamos fiscalizar. Eu como presidente, eu vou fiscalizar tudo. Aqui não vai ter mole para a Rússia, não vai ter mole para a China, não vai ter mole para os Estados Unidos, não vai ter mole para ninguém. Se tiver que ter mole, é para nós. Nós é que somos o dono da bagaça. Está bom para a gente, isso sim. O efeito colateral mais indesejado para o Ocidente é o fim do mundo como nós conhecemos. Os Estados Unidos, visando a sua sobrevivência de forma orgânica, chuta a Europa que sozinha vai para a doutrina do gato acuado no beco. Tenta mostrar força, ficando na ponta dos pés, para parecer maior do que é. E tenta assustar os outros com gritos e berros. O sucesso histórico dessa manobra está bem estampado na história e serve de epitáfio para inúmeras lápides de reis mal coroados, como são os atuais líderes europeus, representantes totalmente legítimos que subiram ao poder graças à destruição intelectual de um continente inteiro. São essas minhas últimas palavras sobre a Europa. E sobre o Brasil é disso aí para baixo, pior. Não tem como piorar mais do que isso. Você pegou aqui, você viu aqui o que aconteceu.
Rússia não é boazinha, não é ruinzinha, não é nada. Pisaram nos seus pés com a força que você tem, você não vai ficar aturando todo dia o mesmo moleque na sala de aula, muito menor do que você, fraco do que você, batendo e pisando no seu pé. Uma hora você vai lá e dá-lhe um murro no moleque. Uma hora a paciência acaba. Aconteceu. E a Rússia fez da melhor forma possível. E está fazendo. Kursk é uma derrota tripla, porque Kursk está sempre ligado à história, principalmente à morte do nazismo, pela segunda vez. A Rússia nos salvando a segunda vez do nazismo. As figuras, o Christian deve ter até aí fotos de militares totalmente paramentados com roupa. Essa semana nós vamos ter que nos debruçar sobre a Síria. A Síria é um problema sério, mas Putin e Trump sinalizaram como fazer uma ação conjunta para pegar essa frente al-Nusra, tá, do Julani, e dar um tratamento ideal para esse pessoal que voltou à baila graças à fraqueza do Assad e da própria estrutura síria, onde a Rússia parou de perder homens e perder dinheiro a troco de nada. Quem está por trás do levante lá é o irmão dele, não ele. As forças são fiéis aos Assad, não ao Assad que saiu. Tá? Só para dizer claro para vocês, depois a gente vai abordar essa semana tranquilamente. A gente espera o desenrolar dos fatos para acabar de embrulhar para a viagem à Ucrânia e tudo o que aconteceu lá.